isso, não, né? Mas eu falei, ele falou, não, eu quero fazer o seguinte. Então ele foi dando o tom e foi variando, eu fui acompanhando esses vídeos, eu falei, olha, você pode, entra aí, né, e tal, quem sabe, é o esquema de ensaio, negócio chato e tal, mas se você quiser, aí eu falei, vai, tá aí. É uma fase da vida que você aceita assim muito desafio, fala, o que pode acontecer, eu falo, não deu. Aí, bom, onde é que eu vou entrar? Que naipe, né? Aí o Birajara me colocou. Ah, fica aí, tenor. Então tá. Aí, com o tempo, né, aconteceu até uma coisa que eu fazia gozação, né? Eles me passaram para baixo. Eu falei, bom, com o tempo eu fui promovido para baixo, né? Quer dizer, normalmente promoção para baixo, você cai fora, né? Mas no caso, até que o Birajara falou, não, você se ajusta mais no naipe de baixos, né? E aí eu fiquei e tal, e o Birajara, eles tinham gravado já o primeiro disco, né? Músicas populares. Então eu aprendi aquelas músicas, a gente fazia apresentações, tal, depois a gente gravou mais dois, né? E era o objetivo gravar chamou o disco clássico, mas para você conseguir, como não era um disco comercial, você conseguir gravar, você tinha que gravar um popular. Então, a razão de ser da primeira gravação popular, Bossa Nova, né? O Birajara introduziu coisas novas na época, tanto que a contribuição do Birajara com o coral, a Bossa Nova, a parte de introdução do acompanhamento com trompas, né, no primeiro disco, é muito marcante. E o segundo e terceiro disco com a gravação do coral a capela e músicas populares, mas tradicionais, o terceiro disco, né? Isso aí foram os 3 discos, né, que o coral gravou. E vamos voltar um pouco no diretório. O senhor pegou o diretório do Marcelo Guimarães? O Marcelo estava saindo, né? Eu peguei o do Nuri, né? Nuri presidente, o Paulo Roberto Coelho, né, era secretário, eu era tesoureiro, o Wilson, meu Deus, surgiu o Wilson, era segundo secretário, era uma coisa assim, né? E tinha lá mais coisa, então foi o diretório, né, em 63, né? Não, nisso eu tenho participação, mas digo assim, o senhor teve contato com o diretório? Ah, sim, o Marcelo morava na minha república, né? Então as grandes reuniões que eu presenciei no Poder Político de atuação do Marcelo, que foi o ano anterior, né? A gente estava vendo, eu participava, né, lá em casa, né? A Baviera era realmente a república assim, politicamente importante aqui dentro do Rio, durante o movimento estudantil. Ali eu vi discussões, né, de pessoal, né, em vez de posição contrária, o Marcelo com muito debate que ele tem bastante acalorado e tal, mas curiosamente, até antes da Revolução era um negócio se respeitava, se discutia, divergia, mas havia convivência. O que mudou um pouco depois da Revolução. Aí já ficou durante muito tempo um clima de intolerância e a coisa levou alguns anos até essas arestas se repararem, embora tenha ficado sempre aquela questão. Ficou uma coisa diferente. Eu acho que esse diretório dele marcou uma época. Marcou. Mudar a tendência, mais político, menos corporativo ou assistencialista. Não que abandonou o caráter assistencialista, continuou com para bolsas e outras coisas. Mas tem um caráter mais estágio, mas tem um caráter mais político. Sim, eu chamaria assim de um grande marco na mudança. Eu acho que nem se discutia política no diretório. Não, política não, o estudante não mexe com política, era a tônica. A partir daí é o que eu chamaria assim, a grande mudança. É claro que essa grande mudança ela tem que ter sido antecedida por alguma coisa que vem germinando, né? E vem desenvolvendo até criar condição para essa grande mudança. Então, esses grupos,
pessoal já tinha começado a ter uma participação. Eu senti isso também quando, na fase de propaganda de política, né, o Marechal Lott veio aqui ao Ouro Preto. Então aí a gente já via o pessoal que era a favor, o Jânio Quadros, né, aí dentro do cinema, né, se posicionando, questionando, tentando tumultuar um pouco o comício dele ali, a palestra, fez uma palestra, mais comício do que palestra, né? Então ali a gente já deu para perceber que havia já um posicionamento político consciente, já bastante adiantado, né? Acho que isso foi caminhando até 64. Aí a coisa veio num crescendo e tal, e o auge mesmo foi a pré-revolução, né? 63, então eu acho que atingiu daí uma atuação, a própria CICEG, que é uma atuação de política mineral bem agressiva, né? De promoção de coisas, com trabalho sério, trazendo políticos nacionalistas aqui e tal, né, para defender esse negócio do famoso minério mudado da safra, minério nosso, do homem, Yankee e coisas assim, porque havia aquelas entidades, né, por exemplo, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, jogando bastante dinheiro, bastante propaganda, né, aqui dentro e dando dinheiro mesmo. Não sei se recentemente você assistiu o Lincoln Gordon, uma entrevista no Roda Viva aí na Cultura. Isso foi no início do ano, mas eles repetiram essa entrevista dele, lançou um livro agora, porque ele era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil naquela época, né? Então havia muita coisa que ele falou lá que a gente já sabia. E ele deu também versões um pouco diferentes ao que a gente achava que era, e segundo ele não era bem daquele jeito, né? Então, mas o que a gente sentia assim, de bastante, que se lutava muito contra, era uma ingerência exagerada dos Estados Unidos, né? Principalmente na parte educacional, né? Na política, né? No modo de conduzir, e os Estados Unidos, pelo fato da ingerência ser maior aqui, recebi então essa recusa maior. Não sei se tivesse sido ao contrário, se fosse a Rússia que tivesse vindo, se a coisa seria também aí, a Rússia estava longe demais, né? Era aquela coisa que a gente via à distância, né? E era uma coisa curiosa que muita gente, né, foi acusada de comunismo e tal, coisa que eu não entendia como ser comunista, o sujeito não sabia nem o que era ser comunista, né? Não basta ele falar eu sou, eu tenho que ter uma formação, um conhecimento. Você fala, eu sou anarquista, eu sei que é anarquismo, né? Se você não tem conhecimento da filosofia, às vezes pode ser desarrumado, desorganizado, né? Mas o pessoal nacionalista era colocado como comunista. Sim, sem dúvida. E era um negócio assim que depois da Revolução, se você fosse rotulado, ele estava realmente, tinha problemas, né? Em função muita coisa aconteceu também, eu sei que tinha uma diferença pessoal com outros, né? E aproveitava aquilo, mas aí tem um falando que quando ele assumiu em 64, eles queriam trazer o pessoal do ISEB, né? Instituto Superior de Estudo Brasileiro, né? O Jaguaribe, o Roland Corbusile, né? Pois é, só para alimentar mais o debate, né? Tem uma carga muito grande de informações. Pois ele vai poder dar isso assim com bastante detalhes, né? O Roland é uma pessoa que a gente conversava bastante e tal, e coisa. E ficou uma coisa curiosa, né? Porque 64 foi um ano terrível. Clima de 65, tanto é que 65, né, o ano já está terminando com a última peça, né, que a gente fez, baseado eu e Henrique, né? Mas Henrique a gente escrevia junto, né? E juntamos nós, né? Henrique, aí eu ia fazer os bons, Henrique Eleusbão, né? Era um autor grego, né? Porque Henrique Eleusbão parece um nome grego, era um pseudônimo que a gente usava.
Então a gente fez um teatro, uma peça baseada na Divina Comédia, né? Em que a gente tinha o inferno e o purgatório. Paraíso, então, e fizemos uma quinada no teatro da escola, que antes era um negócio assim de gozação, foi a primeira vez que fez um teatro sério. Que no inferno a gente colocou tudo aqui que a gente viu, todo mundo que a gente viu, os delatores que a gente, né, aquela visão que a gente tinha da época, a gente crucificou e tal, e propôs muito em cima do Lebret. Ele era um escritor na época que tinha, sabe assim, propondo uma coisa, uma solidariedade. Foi um teatro, quase um discurso, né? Não caberia hoje, sabe? Mas na época era o que a gente fez, né? E o segundo ato no purgatório, né? Então a gente deu uma suavizada, aí na porta do paraíso, ele falou, bom, aí estava o Virgílio, né? Uma coisa, né? E com um trante, né? O Virgílio acompanhando, aí o Belo falou, aí o paraíso, eu falei, bom, isso aqui nós não sabemos. Até aqui nós chegamos, quer dizer, era a situação política do país. Ainda não tinha os AI-5 da vida, os atos institucionais. Então, ainda havia aquela esperança de que o Castelo realmente, e era, parece a intenção do Castelo Branco, né, devolver o país, normalizar, passar aquele período de tensão, aquele negócio todo, e voltar à normalidade. Até que as forças mais radicais do exército, né, o pessoal com uma ralinhadura, realmente tomou praticamente o poder, e aí realmente a gente entrou de fato, né? Aí até 68, e em 71 uma coisa muito brava. Agora em 64 você se lembra do pessoal que foi preso, quem era do diretório depois voltou, não tinha mais condições de continuar no cargo. Parece que houve um comitê que colocou o pessoal. Sim, não aí já começou uma série de coisas, o diretório era uma coisa que tinha que ser consentida, né? A escola, né? A própria escola participou disso. E tinha os órgãos também, né? De repressão e tal, claro, né? E tal, foi uma coisa que tem muita coisa para ser esclarecida. Então, era um diretório consentido, né? Uma espécie de, quando foi criado, aí do mesmo que a Arena e o MDB, né? O MDB era a oposição consentida, né? Para não dizer que não tem oposição, o diretório entrou um pouco nisso aí, sabe? Mas aí a gente já estava saindo, né? Em 65 teve eleições, sabe? Ou 64 mesmo? 64 acho que não teve, não. Porque o nosso diretório estava largando aí, bananou o negócio todo, né? E aí ficou outro tempo, né? E diretório sindicado, aí passou 64, 65, e 65 eu me lembro que o Henrique, o negócio do teatro, nós estávamos indo embora. Vamos fazer. A nossa despedida é o nosso recado. Toda essa peça, né? Que era chamada de Parro do Homem, né? E que gostavam de usar essas coisas latinas, mas era o pequeno homem, né? Toda aquela situação desgastante e tal. E aí pronto, eu fui para São Paulo, né? E tal. E quando voltei, já voltei trabalhando em Saramenha. E aí já ficou aquela coisa que acontecia internamente. Eu, pela própria situação de estar trabalhando, para não misturar, né? Quando você está trabalhando, mas está lá ferindo, né? E coisa. E então, aí entrou a parte, né, do homem, talvez eu possa falar coisa também, né? E a ideologia, assim, do estudante, de modo geral, tendia para que lado, assim? Olha, eu acho que, eu não sei até onde, o grosso tinha consciência, não, mas predominantemente, sem dúvida, você vê como após o diretório do Marcelo, a consciência foi de centro-esquerda. Eu colocaria isso. Tanto é que o nosso diretório ganhou, né? E a reação à coisa da ditadura, ao golpe militar e tal, foi muito grande. Então, a tendência nessa época era realmente uma coisa de centro-esquerda, contra o regime militar, predominantemente. Falando
Vamos tomar uma coisa pra gente. Vamos tomar uma coisa pra gente.